Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, podcast da Retemax, para você que é pequeno e médio empresário, empreendedor e está buscando sempre se desenvolver no âmbito empresarial. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou um dos sócios aqui da Retemax e venho fazer esse convite para vocês que hoje trataremos de assuntos de saúde, principalmente sobre inovação, sobre cirurgias cardíacas, aí, principalmente como isso tem acontecido esses procedimentos no Brasil e de forma inovadora, né? E já convido vocês para seguirem a gente no Instagram, seguirem a gente aí no YouTube e principalmente no Spotify, descer essas 5 estrelas aí para a gente sempre estar em contínua união, em contínuo relacionamento com vocês, aí para a gente poder ter essas discussões que são importantes. Beleza? Então, dessa vez, eu decidi trazer uma pessoa muito próxima a mim, um amigo de décadas, de eras, e realmente uma pessoa que tenho cada vez me orgulhado mais de estar em conjunto com ele, visto que a gente começou uma trajetória de amizade há um tempo e hoje ele tem se tornado um grande empresário, um grande empreendedor com uma equipe fantástica, multifacetada, né? Então, Ismael Capriato, um grande amigo, um grande irmão, seja bem-vindo ao podcast Guardiões da Retenção. Satisfeitíssimo de estar aqui. Ter você aqui e vamos ter essa conversa fantástica. Se apresenta para a galera, Isma. Tudo bem? Olha, muito honrado de estar aqui com você. Você é meu grande amigo, admiro demais a sua empresa e já agradeço desde já o convite, tá? Meu nome é Ismael Capriata, eu sou cirurgião cardiovascular, sou graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fiz residência médica em cirurgia cardiovascular no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Ah, tá poderoso, é isso. Hoje eu trabalho focado em cirurgia cardíaca minimamente invasiva, que é uma sub-área da cirurgia cardiovascular. Que legal, Isma. E eu vejo que quando a gente trata de assunto de saúde, né, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, essa luta que vocês têm é uma das principais causas de morte no Brasil inteiro. Como que, se é uma causa de morte, tem bastante empreendedor, empresário, o que essa galera tem que estar sabendo para que é importante? A gente tem entre os empresários, inclusive, um nível de estresse muito alto, né? A gente tem que lidar com diversas situações adversas, se virar nos 30. E hoje em dia, o estresse, as doenças cardiovasculares, elas estão no top 1 de principal causa de mortalidade. Não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo, né? Então, isso se dá muito por conta desses hábitos de vida. Paciente que às vezes não fazem atividade física, come mal, tem muito estresse. Então, tudo isso leva a doenças cardiovasculares, que hoje são a principal causa de morte. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar muito na prevenção, fazer diagnóstico e tratar de forma mais adequada esses pacientes. Isma, deixa eu te falar uma questão. Hoje, quando conheci você, o Dr. Evandro, né? Você já conhece bastante tempo, mas quando conheci o conceito da empresa, Dr. Evandro, Dr. Cláudio, eu vi o quão grandioso vocês são, né, nessa inovação. E inovar numa área, principalmente de saúde, hoje sempre é um desafio, né? Sempre um desafio, como que né? vocês a gente lida com um bem maior, que é a saúde, né? Não importa quão bem sucedido você é, não importa quanto de dinheiro você tem, se você não tiver saúde. Você pode ser um empresário multimilionário, dono de 25 empresas, mas se você não tiver com a saúde em dia, nada disso vai valer. Você não vai ter tempo para passar com sua família, com seu namorado, namorada, com seus filhos, irmãos, parentes, amigos. Então a saúde hoje tem que ser colocada em primeiro lugar. Ela é prioridade. Então, as mudanças de hábitos de vida, elas entram exatamente nisso, né? Em a pessoa tentar, já antes de ter os sintomas principais, por exemplo, do infarto, dor torácica, falta de ar, a pessoa já ter ligar uma luz amarela, preciso me cuidar, preciso fazer exames, preciso me diagnosticar, para justamente a gente prevenir e, quando diagnosticar, tratar da forma mais adequada. Como você comentou, inovar em saúde é sempre muito difícil, né? A saúde, ela está o tempo todo se moldando através de tecnologia, de novas descobertas. Então, o profissional hoje, para estar bem inserido, bem atualizado, ele tem que ter um diferencial. Então, o diferencial na minha área justamente é agregar tecnologia na cirurgia cardiovascular. Cirurgia robótica, procedimentos transcatéter, cirurgias por vídeo minimamente invasivas. Me fala da minimamente invasiva, Isa. Como que é esse método, né? E os benefícios, né? Porque até a gente
sendo parceiro, né, Retemax e CardioAssist, aprendi muito, né, sobre a questão da minimamente invasiva e como que os benefícios são grandiosos. E é legal, por exemplo, se acontecer um momento de uma pessoa passar por isso, ela já poder estudar essa possibilidade. Acredito que é bem importante. Com certeza, Arthur. Quando a gente, até na parte da graduação, estuda sobre doenças cardiovasculares ou pensa numa cirurgia cardíaca, o que vem na sua cabeça? Vem aquela cirurgia grande, aquela cirurgia mega invasiva, um paciente muito grave. E hoje em dia, que nem eu falei, isso é tão comum, já está tão corriqueiro, que a gente conseguiu adaptar e desmistificar muito disso. Entre os próprios colegas médicos, estudantes de medicina, até pacientes, a gente tem que tentar inserir que a cirurgia cardíaca não é um bicho de 7 cabeças, que a gente consegue ter resultados excelentes e que a gente consegue fazer procedimentos minimamente invasivos. Esses procedimentos, eles promovem uma recuperação muito mais rápida, porque eles têm menos dor, eles conseguem ter menos anemia, eles conseguem voltar às suas atividades de forma muito mais rápida. Então, às vezes, por empresário que está ali, tem uma dinâmica de trabalho, e ele não pode ficar 60 dias afastado, a cirurgia cardíaca minimamente invasiva, ela vem para mostrar que o paciente, às vezes, com 5 dias, 3 dias, já está indo para casa. Caraca. E isso é fantástico. E comparado à tradicional, qual que é o... A diferença a cirurgia cardíaca para ser dita minimamente invasiva, ela não abre o osso externo, que é esse osso da nossa caixa torácica, que junta as costelas. Se você evita de abrir o osso externo, o que acontece? Você evita de ter infecção óssea, você diminui a dor, você acessa o coração, às vezes pela lateral, ou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, dependendo do tipo de cirurgia que você vai fazer, e usa disso auxílios como vídeo, pinças especiais para poder fazer esse procedimento, né? A cirurgia lá dentro no coração, entre a convencional e a minimamente invasiva, elas são bem parecidas, mas o acesso que muda completamente. Então, o paciente ele consegue ter uma resposta inflamatória muito menor. Isso é fantástico. Ô Isma, deixa eu também... Já te chamo disso, né? Fica à vontade. Mas deixa eu fazer uma pergunta, assim. Você já se imaginou estar onde você está hoje? Eu tô fazendo essa pergunta, assim, como amigo e também como parceiro, né? E vendo, pô, você está empreendendo, tá com a equipe. Como que foi essa jornada até chegar aí? Porque o nível de vocês depois que a gente conhece, né? O nível da CardioAssist Alliance, assim, como que é para você chegar nesse nível, né? E poder trabalhar para manter e estar com grandes profissionais como o Dr. Evandro e o Dr. Cláudio. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para os meus sócios, né? Dr. Evandro e Dr. Cláudio, eles são fantásticos. Arthur, isso envolve muito desenvolvimento pessoal. Quando a gente entra para fazer uma faculdade de medicina, eu já entrei muito mais focado, entrei um pouco mais velho. Fiquei 2 anos e meio fazendo cursinho. Depois que eu entrei, eu já sabia, poxa, eu gosto da parte de cirurgia. É isso que eu vou seguir. E depois que você termina, entra numa residência, faz a sua especialização, para você chegar no nível que a CardioAssist está hoje, precisa de muito investimento pessoal. E dá congressos, muito estudo, atualizações, cursos, networking. Você tem que falar com outras pessoas, não só a nível de Brasil, mas a nível de exterior. Os principais profissionais do mundo hoje também estão fazendo esse tipo de cirurgia. Então, a gente tem que ir lá conhecer como que você faz. Então, a gente tem ido a serviços, a gente tem ido na Alemanha, a gente tem ido nos Estados Unidos, a gente tem ido em principais centros para justamente pegar tips and tricks. Ou seja, as dicas que esses médicos estão proporcionando para a gente conseguir fazer uma cirurgia melhor. Então, eles fazem, através de cursos, ou enfim, de próprio networking, imersões onde a gente consegue ir aprendendo. Então, se você está disposto desde sempre a aprender, a querer evoluir, a inovar, a empreender, você consegue chegar lá em cima, mas é uma escadinha, é de pouco em pouco, é um trabalho árduo, você não consegue do dia para a noite, envolve, como eu falei, muito desenvolvimento pessoal, muito estresse, e lógico, depois disso tudo, você vendo os resultados, você fica feliz pela jornada que você trilhou. Você olha para trás e fala, poxa, isso valeu a pena, porque um paciente está em 3 dias em casa, está com a família, está satisfeito com o resultado, é fantástico. Nossa, e também falar sobre inovação, eu vejo que nem a gente falou antes, né? Pô, inovar na medicina, que já é algo repetitivo. Mas como que é para vocês, né, da CardioAssist, estar como referência
né? E buscar ainda mais inovação, né? Vocês já estão viajando, vocês estão em desenvolvimento, né? E vocês têm esses alinhamentos entre vocês três, entre a equipe. Como que funciona, né? São só vocês três, né? Como que é, né? Porque precisa existir, né? Tem toda uma base, né? Tem toda uma base, né? Com certeza. Por trás da nossa equipe cirúrgica, a gente tem uma equipe de perfusionista, que é a Priscila. A gente tem a Aline e a Tati, que são as nossas instrumentadoras. E toda uma equipe multiprofissional. Hoje em dia, os estudos científicos corroboram que os resultados são muito melhores quando a gente tem uma equipe multiprofissional junto. Então, o pessoal da fisioterapia, da enfermagem, da odonto, da assistente social, psicologia, todo mundo estando junto e com foco no paciente, o paciente sendo o centro, os resultados são muito melhores. Porque a gente faz um 360 no paciente. Ele consegue estar ali no centro e a gente vê cada probleminha que a gente pode resolver e a partir disso a gente colhe um resultado lá na frente muito melhor. Legal, muito show. E deixa eu falar também, Isma. Eu vejo aqui dentro da Retemax a gente tem uma cultura muito de cliente-centrismo. Né? O que é? Se a gente pegar até os livros, né, que a gente fala de marketing, de gestão, né, basicamente, a gente tem que ter no centro o cliente. Nós temos que ter aos arredores uma cultura de aprendizado, que é esses desenvolvimentos, que vocês têm uma cultura de resultado, que é ver os pacientes, né, isso, por detrás de um grande propósito. Então, vocês cumprem todos os 4. Maravilha. Né, que vocês Estamos no caminho certo. no que vocês executam. Mas cita pra gente aqui exemplos de paciente-centrismo que vocês utilizam na empresa, na CardioAssist. Como que funciona esse jogo? Mantendo o paciente no centro, ele vai ter todas as atenções necessárias para resolver não só, às vezes, o problema que ele tem ali, digamos, numa válvula do coração. Ele, às vezes, precisa de ter um acompanhamento depois. Ele, às vezes, precisa de ter alguém cuidando dele no pós-operatório. Então, você tendo uma equipe 360 que mantém o paciente no centro, os resultados são muito melhores. Você consegue abordar o paciente e prepará-lo, não só durante a cirurgia, mas antes e depois. Então, o trabalho já começa muitas vezes no consultório. O paciente vai na consulta, às vezes vai extremamente frustrado, triste por ter descoberto, feito um diagnóstico que muitas vezes ele nem esperava ter. E a partir disso a gente tranquiliza, apresenta soluções e já começa todo um preparo para a gente fazer o melhor para aquele paciente. Então, já desde a consulta ali, na primeira abordagem, a gente já tenta explicar, porque, sabe, Arthur, uma coisa que me faz muito... me deixa muito contente, assim, na minha abordagem, eu me coloco muito no lugar do paciente. Se fosse comigo, como que eu gostaria de ser abordado? Queria ser explicado, né? Que doença que eu tenho, por que eu tô aqui? E depois, como eu vou resolver isso? Então, é o que eu faço com os meus pacientes. Eu me coloco no lugar deles, explico, acolho, entendo as suas dores e frustrações e ansiedades, e a partir disso a gente começa a trabalhar. Poxa, olha só, isso tem solução. Isso não é o fim do mundo. A gente pode melhorar e pode melhorar de uma forma razoável, uma forma excelente. Você vai voltar às atividades. Então, assim, você já vê ali que às vezes na primeira consulta o paciente já se acalma, já solta o ar, já desestressa, já fala, poxa, o meu problema tem solução e tem uma solução boa. Então, assim, rápida que vai ser você já começa ali a ganhar o paciente, né? Então, acho que no seu caso, você tem que ganhar o cliente. Eu tenho que ganhar o paciente. Eu tenho que fazer que o paciente tenha confiança em mim. Para ele ter confiança em mim, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que estar atualizado. Eu tenho que ser o melhor médico possível para ele. Tenho que acolhê-lo. E tenho que oferecer um trabalho depois ali na frente que ele saiba. Poxa, eu confio nesse médico para ele trocar uma válvula do meu coração. De fazer uma ponte, de revascularizar meu coração, de implantar um marca-passo, de fazer um procedimento transcatéter. Então, dentro de toda essa gama de procedimentos, quanto mais você souber, mais você tem a oferecer para o seu cliente, para o seu paciente. E isso passa para ele uma confiança. Fantástico. E deixa eu te falar, Isma, beleza, a gente envolveu todo o paciente, mas não é, quando a gente trata do paciente, não é só sobre o paciente, envolve toda a família. O paciente é um contexto, né? O paciente é um contexto. Mas como que funciona quando não apenas o paciente está sabendo, como que vocês lidam ali com um conjunto? Os familiares chegam a conversar com vocês? Qual que é o diferencial de vocês, por exemplo, assim, legal, você falou do paciente-centrismo, falou de inovação, falou de tecnologia, falou da equipe.
Mas e a forma do atendimento? Qual que é o diferencial que vocês também jogam, além disso com a família, né? Eu acho que a gente, que nem eu falei, se você se coloca no lugar do paciente, você vai tentar ser o mais humano possível para ele. Você vai tentar pegar aquela dor dele e tentar explicar para ele que aquele problema dele é um problema que tem solução, um problema que a gente pode apresentar algo que ele vai confiar e vai entender. E a partir desse entendimento, dessa aceitação, depois lá na frente ele vai voltar para você e vai agradecer. Puxa, obrigado por ter feito isso, obrigado por ter abordado dessa forma. Então a Cardio Assist, ela justamente ela tenta abordar o nosso paciente, que nem eu falei, com foco na qualidade ponta a ponta, desde o comecinho até o final. A gente não é aquele tipo de cirurgião que muitas vezes só vai lá, resolve o que tem que fazer e depois larga o paciente, não dá assistência. Muitas vezes eu passo meu telefone pessoal para o paciente. O paciente quer tirar alguma dúvida, às vezes até de alguma outra medicação, enfim, de algum curativo. Então, assim, essa assistência mais personalizada é muito legal. Eu acho que hoje a medicina ela tem que ir cada vez mais por essa vereda, de ser mais personalizada. O problema que você tem, Arthur, não é o problema que a Beatriz vai ter ou que a Joaninha vai ter. Cada um é de um jeito, porque cada organismo é de uma forma, reage de uma forma. Cada pessoa está inserida num contexto. Então, você tem que fazer isso de forma respeitosa com cada um e direcionar. Poxa, por isso que eu falei, quanto mais uma gama maior de procedimentos, de conhecimento você tem, mais você pode oferecer e diversificar aquilo para o paciente. Porque daí ele vai conseguir entender e se identificar com aquilo. Ah, legal, bacana. Legal, a gente falou já de todas essas questões também, mas vamos falar também aqui de tecnologia, inovação, o que vocês estão aplicando, você falou de robótica e tal, pô, como que é isso? Porque muitos dos clientes que vêm aqui conversar com a gente, né, sobre tecnologia, marketing e tudo mais, eles pensam assim, pô, substituição, já não vai existir médico. Como que vocês estão tratando de todo esse contexto que está todo mundo falando de IA também, né? Eu acho que é interessante a gente pegar a evolução tecnológica e aplicar na medicina, né? Eu acho que as duas coisas não conseguem mais andar de formas dissociadas. Então, a gente aplicando a medicina no atendimento ao paciente, nas inovações e materiais que a gente usa, eu acho importante a gente estar sempre atualizado. Se tem, por exemplo, disponível uma prótese de uma marca que vai ter uma duração maior, uma qualidade melhor na cirurgia, por que a gente não vai usar esse material? Então, a gente aplica tudo isso à medicina, né? Então, inovação em termos de prótese, inovação em termos de técnicas, inovação em termos de aparelhos, como, por exemplo, você citou a cirurgia robótica, cirurgia videoassistida, procedimentos transcatéter. Hoje a gente consegue oferecer, por exemplo, pacientes muito idosos que têm problemas em válvulas, procedimentos 100% endovasculares, que a gente consegue colocar uma prótese sem fazer a cirurgia, só através dos vasos. Então, isso está cada vez evoluindo mais, essas próteses estão durando mais. O paciente, hoje em dia, a gente utiliza uma máquina que chama reprocessador sanguíneo, que a gente utiliza o próprio sangue que o paciente ia perder e reinfunde nele. Nossa. Ou seja, já diminui a anemia. A gente consegue inovar, que nem eu falei, a qualidade tem que ser ponta a ponta. Você tem que estar sempre atento a esses detalhes, porque eles fazem toda a diferença. Não, isso daí é inovação pura. Isso é muito legal. E fala também um pouco, assim, também, você que está nesse meio, até de uma forma que, para um pequeno e médio empresário, para um empreendedor, para uma pessoa que está nos escutando, ouvinte, né? Pô, essas tecnologias marca-passos que vocês usam, essas funções... É sempre um assunto, né, muito delicado, principalmente que às vezes a gente vê um jogador de futebol... ou agora que está muito na moda, essas maratonas, às vezes a pessoa, cai dura no chão. Às vezes ela tem uma arritmia ali, que é uma arritmia maligna. E para esses pacientes, a gente faz o implante de um cardiodesfibrilador. Que ele faz, sabe, lembra daquelas emergências médicas que colocam choque? A gente faz um implante no paciente que ele dá esse choque quando ele tiver uma arritmia e salva a vida dele. Então, esses dispositivos, eles servem para prevenção de arritmias. Ou às vezes o paciente que tem algumas bradicardias, onde o batimento cardíaco está muito baixo, a gente também coloca o marca-passo para ele fazer o compasso certinho. E tudo isso de uma forma que nem eu falei, com cortes pequenos,
tudo esteticamente também muito legal, e com aparelhos aí que tem duração de 10, 15 anos, com a melhor das tecnologias. Hoje em dia o paciente às vezes já consegue fazer ressonância, tomografia com esses aparelhos que antigamente não conseguia fazer. A gente consegue implantar esses marca-passos e fazer avaliação à distância. Então isso está cada vez evoluindo mais e assim, é uma gama de tecnologia que a gente sempre vai estar agregando. Por quê? A tecnologia muitas vezes ela vem para facilitar a vida do paciente. Você colocando o paciente em foco, você sabe que ele depois lá para frente ele vai querer a vida mais tranquila possível, menos manutenção possível. Então, para ele, quanto mais fácil, melhor. Então, a gente já adianta isso e já oferece o que tem de melhor. Deixa eu também falar uma questão que é importante, se for de estética, né? Vamos fazer um comparativo aqui, antes e depois. Antes e depois. Uma comparação, né? A tradicional. A cirurgia convencional. Né? E a cirurgia minimamente invasiva. Né? Vamos levantar, assim, vamos ser bem educacional agora, né? A cirurgia convencional, que nem eu falei. Estética, em tempo de recuperação, em procedimento. Compara cada um pra gente, deixando bem claro isso. Né? A cirurgia cardíaca convencional, ela sempre vai continuar existindo, tá? É que nem eu falei, hoje aí pouquíssimas pessoas do Brasil fazem esse tipo de procedimento. Às vezes até em grandes centros aí, com nomes que eu nem vou citar, fazem a cirurgia convencional e os resultados também são bons. Uhum. Só que é uma cirurgia que é um pouco mais invasiva, porque ela é uma cirurgia muito grande. Uhum. Ela fratura esse osso externo, ele tem que ser cerrado para você acessar o coração. Uhum. E isso deixa você com uma cicatriz, né, maior, bem no meio do peito e tudo mais. Já minimamente invasiva, a gente evita de usar essa serra nesse osso. A gente simplesmente vai para o lado. A gente vai entre as costelas e consegue fazer a abertura ali e chegar no coração. Então, pode ser, por exemplo, por troca de válvulas, a gente faz uma axilar do lado direito. Para cirurgia de revascularização, a gente faz uma anterior no tórax do lado esquerdo. E assim vai. Então, mulheres, muitas vezes a gente consegue esconder no suco da mama, na auréola. Então, quando a pessoa fala que operou o coração, o pessoal fala, não acredito que você operou o coração. Porque fica tão escondido, a pessoa coloca às vezes um biquíni e sutiã, some a cicatriz, ela fica bem escondida. Legal. Então, esteticamente, é muito legal, que nem eu falei, além de não ter todo esse problema da cirurgia convencional, você tem uma recuperação mais rápida, porque a dor é menor. Você vai cortar menos músculo, menos nervo da pele, então você vai ter uma sensação de formigamento ali muito menor. Às vezes o paciente faz a cirurgia convencional, até para ele dormir de lado, demora 30, 60 dias para o osso colar. E nossos pacientes, logo em breve, já começam a voltar, pode dormir de lado. Tem um paciente, Arthur, meu, que com 2 semanas já estava fazendo crossfit. Isso é sensacional, isso né? Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Então, muitas vezes, para o empresário que não quer ficar ali na cama, acamado durante muito tempo, ele não pode deixar de produzir, porque senão ele vai deixar de ganhar, ele tem que trabalhar. Ele consegue voltar muito mais rápido, né? Ele consegue de forma mais adequada, ter menos dor, voltar às suas atividades, ser menos produtivo, ter menos impacto para a segurança social no Brasil. Então, tudo isso são fatores assim, que beneficiam, né, o que a gente está fazendo, está implementando. E a nossa ideia é justamente divulgar isso, porque realmente poucas pessoas sabem que isso existe. Falando também de poucas pessoas que sabem que existe também, eu vejo, na sua opinião, Isma, é uma tendência a medicina caminhar, até de tendência futura, a medicina caminhar para questões minimamente invasivas, que nem se fosse, coloca o biquíni e já tá de boa, ou a pessoa fez uma cirurgia ali grande e aí já tá correndo, fazendo crossfit e já tá pulando a montanha, sei lá, né? Como que tá essa perspectiva de vocês profissionais para essas tendências, esse futuro, né? Como que tá isso? Quem não se atentar a isso vai acabar ficando para trás. Hoje a medicina, num âmbito mais, no espectro maior, está todo mundo evoluindo para essa parte menos invasiva, para uma parte de mais qualidade, uma resolução mais rápida do problema. Você pensa antigamente, por exemplo, uma cirurgia de vesícula, você fazia aquele cortão na barriga e tudo mais. Hoje em dia faz só por vídeo, faz com trocado. Então, de todas as cirurgias e todas as especialidades, posso até falar que a cardíaca foi uma das últimas a evoluir. A cirurgia cardíaca ela é muito tradicionalista. E tanto é que o que a gente faz, que nem você falou, é uma coisa um pouco mais de vanguarda, justamente porque demorou para a gente chegar onde a gente está agora. Então, medicina como um todo, né, pensando num negócio,
Quem não se diferenciar vai ficar para trás. Quem não agregar tecnologia vai ficar para trás. Quem não evoluir para a parte minimamente invasiva, transcatéter, seja a especialidade que for, vai ficar para trás. Que legal isso. Vamos falar aqui também dessa parte da importância dos hábitos. Para a gente conversar aqui desse futuro assim, e prevenção. Eu sei que vocês lidam também, né, buscando isso para o paciente, mas o que hoje um pequeno e médio tem que ter de hábito, na sua opinião? Se for de corrida, se for de saúde, tudo mais, alimentação, mas estresse, mas como que funciona, né, hábito para essas questões? Olha só, a qualidade de vida hoje, a gente tem que mantê-la sempre no foco. Por quê? A gente tem um aumento dessas doenças cardiovasculares justamente por conta de fatores genéticos e de hábitos de vida. Então, se a gente adquirir hábitos mais saudáveis, hábitos de prevenção, e a gente trabalha com isso, a gente vai ter um resultado melhor, uma qualidade de vida melhor, uma longevidade maior. Hoje, se a gente pegar, como eu falei, as principais causas de morte são de doenças cardiovasculares. Saiu matéria agora falando isso aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente pode ampliar isso para o âmbito nacional. Então, as pessoas hoje em dia, elas precisam muitas vezes se voltar um pouco mais para a saúde, às vezes pisar no freio e falar assim, opa, preciso me cuidar. Então, você que está ouvindo a gente aí, por favor, marque um cardiologista, vai fazer o diagnóstico, vai fazer prevenção, porque muitas vezes, quando vai remediar, já às vezes pode ser muito tarde. Então, a gente tem que trabalhar nisso desde antes. E que nem eu falei, a cirurgia ela é uma das partes do tratamento. A gente tem toda uma equipe clínica, cardiologistas, a parte de medicação, exercício físico, alimentação. Então, tudo isso também faz parte do tratamento, não só o procedimento cirúrgico em si. Por inteiro, né? Com certeza. Por inteiro. Não adianta você operar e o paciente continuar fumando 50 cigarros por dia, comendo 200 fast food, enfim. Vai estragar o nosso trabalho que foi só muito bem McDonald's, feito. Só no Burger King. Então, a pessoa tem que ter consciência de que, além do procedimento cirúrgico, ela tem toda uma gama de mudança de hábito de vida. E nisso entra a equipe multidisciplinar e o nosso acompanhamento ao longo do pós-operatório. Tá, vamos falar agora dessa etapa de como, empresarialmente, vocês da CardioAssist pretendem, né, do futuro de vocês. Expansão, qual que vai ser o próximo passo, o que você está imaginando que vai acontecer, que vocês querem trazer, onde que vocês querem chegar, o que vocês estão buscando agora, né? Qual que é o próximo passo da empresa? Olha, eu estou muito otimista. O Cláudio e o Evandro, que são meus sócios, são pessoas visionárias, são pessoas muito preparadas. E eu, que fui o último a entrar, né, na equipe, eu vim para realmente acrescentar um pouco mais, que eles já têm um trabalho muito consolidado. A gente está hoje trocando de consultório, então em breve nós teremos uma casa nova, um local mais confortável para os nossos pacientes, um espaço todo pensado nessa dinâmica, que nem eu falei, em busca de qualidade de vida, em atendimento personalizado. A gente quer realmente fazer uma coisa diferenciada, né, para os nossos pacientes. E além de ter esse espaço novo, hoje em dia a gente está inserido em todos os hospitais da cidade, né? Então isso é muito legal. A nossa equipe ela é referência em cirurgia cardíaca minimamente invasiva e a gente está ganhando cada vez mais a confiança dos outros profissionais médicos, dos cardiologistas, do pessoal que trabalha em UTIs, para que eles acabam realmente indicando pacientes para a gente porque confiam no nosso trabalho, porque sabem que a gente vai acolher aquele paciente e procurar fazer o melhor por ele. Então, hoje, a CardioAssist está numa época de expansão. E eu fico muito grato por isso, né? Muito otimista. Como eu falei, a gente quer divulgar o nosso trabalho, a gente não quer se limitar só a Campo Grande, a gente quer realmente expandir, a gente quer ensinar também, a gente quer agregar. Então, assim, a perspectiva é muito boa. E a parceria que a gente fez com a Retenmax também vai ajudar muito a gente a expandir toda essa gama de conhecimento que a gente tem para todo mundo. Quanto mais gente souber, melhor para a gente, mais a gente vai conseguir acolher, mais a gente vai conseguir fornecer, esclarecer dúvidas. Como eu falei, muitas vezes o paciente vai chegar a nós depois que eu vi o podcast. Ele vai pensar, poxa, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso marcar um cardiologista. Ele vai lá, a gente vai explicar, vai acolher. Então isso é muito legal. Esse trabalho que a gente está fazendo agora é um trabalho que ainda está começando e que tende a virar uma coisa muito maior. Então estou muito otimista, estou muito feliz com tudo isso. Maravilha.
Vamos lá. Essa etapa final aqui, geralmente do podcast, o que eu gosto? Eu gosto do ouro das pessoas. Ai. Eu gosto do ouro das pessoas, né? Não tem. O que é essa questão do ouro, né? Eu acredito, e eu chamo de ouro e também é a chave da pessoa. Claro. Né? O que é isso, Isma? O nosso melhor a gente entrega de graça. Né? Que seja o compartilhar o conhecimento, o companheirismo, né? Isso é o nosso melhor, né? Eu queria que você desse 3 chaves, 3 dicas, 3 sugestões. Pô, tô começando agora a empreender a área da saúde, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que pensar, como que é esse lance da equipe. Esse é o primeiro passo, também tendo essa visão de uma pessoa que está começando na medicina também. Pô, acabou de se formar, tá ali fazendo especialização e tudo mais. Como que chega? 3 dicas, 3 sugestões. Hoje em dia a gente tem um número de faculdades de medicina muito grande no Brasil. Infelizmente a qualidade acabou caindo um pouco, né? Então, para quem está terminando a faculdade, está iniciando na vida de trabalho, acho que o principal primeiro, achar uma especialidade que você goste para você se especializar, não ficar sem residência, tá? Depois disso, se diferenciar no mercado. Porque quanto mais gente formando, mais gente tem, você vai ficar no meio do mais do mesmo. Então, para você evoluir, você tem que fazer alguma coisa diferente. E sempre botar o paciente no centro. Acho que isso também é uma chave, uma ideia muito boa. Porque o atendimento humanizado, hoje, ele às vezes deixa a desejar em muitos locais. A gente, infelizmente, tem relatos de pacientes aí que não foram bem atendidos. Então, para você realmente se diferenciar, vocês que estão começando, é justamente procurar se especializar, procurar tentar ter um diferencial, ser o mais humano possível, se colocar no local do paciente, né, no lugar dele, para que você também tenha isso em consciência. Poderia ser sua mãe, seu irmão, alguém. Então, assim, tentar ser o mais humano possível e ser o mais honesto possível, né? Não cair em armadilhas. Fazendo o seu trabalho direitinho, com certeza você vai chegar num lugar bom, você vai se despontar aí. Então, não precisam ter medo. Maravilha, Isma. Isma, quero agradecer a sua presença aqui no podcast, nos Guardiões da Retenção. Eu que agradeço. É muito importante estar próximo de pessoas incríveis como você, profissionalmente, amizade, e eu vejo que não esperaria menos. Com certeza não esperaria. Que você é meu amigo, gosto de você. Tem uma empresa aí que está cada vez crescendo mais, de sucesso. Não é à toa que a gente se agregou, né, a vocês também. Então, assim, quero agradecer a todo mundo que ouviu, que acompanhou. A gente está à disposição se vocês quiserem conhecer mais a Cardio Assist, se vocês quiserem conhecer mais do nosso trabalho, pode entrar no site cardioassist.com.br. Se você quer fazer um acompanhamento, né, cardiovascular, agende com o seu cardiologista, faça um acompanhamento para você já diagnosticar problemas prévios, não ter incomodação no futuro, e melhorar a sua qualidade de vida e longevidade. Acho que esse é o meu recado hoje aqui, né? Primeiro, agradecer você e segundo, cuidem da saúde do coração, porque o coração é o principal órgão. Sem ele, nada funciona. Então, cuidem dos seus corações. A gente está aqui à disposição, com certeza, para a gente fazer isso da melhor forma possível. Muito obrigado. Por essa vocês não esperavam, né? Um conteúdo de extrema qualidade, num nível extremamente elevado, para que você, pequeno e médio empresário, você que vai começar uma empresa, você que está há muito tempo no mercado de trabalho, possa entender novidades e realmente estar contextualizado no que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é muito importante, principalmente profissionais que estão próximos a vocês. Então, convido vocês a assistirem os episódios anteriores, acompanharem a gente para que possam assistir também os próximos e principalmente seguir a equipe fantástica da Cardio Assist. Então, nos vemos nos próximos episódios.